Graça e paz sobre a sua vida. Vamos continuar o primeiro capítulo de Pedro. Nós estamos estudando, fazendo um estudo textual sobre segundo Pedro, segunda carta de Pedro. Estamos no capítulo 1, fizemos a parte 1 do capítulo 1. Vamos para a segunda parte. Vimos então na primeira parte que Pedro ele mostra para aqueles irmãos daquela região da Galácia, Ponto, Bitínia, Capadócia, que não era só aceitar Jesus, se fazia necessário um crescimento, né, na sua caminhada de fé, acrescentando com virtude, né, empenhando-se em acrescentar tantas qualidades, tantas coisas boas à vida, né, cristã, que é a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor por cima de tudo isso. E vimos então que essas são coisas que devem ser buscadas por cada um de nós. Então, a parte que Deus nos deu, né, a parte divina citada para com a nossa vida, né, está no começo aqui. Você vai ler do versículo 3 em diante, ele vai dizer: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do seu pleno conhecimento, daquele que nos chamou para a sua própria virtude. Dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas se tornassem participantes da natureza divina, fugissem da corrupção que há na cobiça. No versículo 10 ele diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, a eleição. Então, o poder, o dom, a glória, né, as promessas, a sua natureza divina, a vocação, o chamado, né, a eleição, isso tudo veio de Deus. Então, nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, incapazes de reconhecermos a Cristo como Senhor, mas Ele vem nos dar vida, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, Ele nos dá vida quando nós estávamos mortos e nós entendemos e damos esse passo de fé em aceitar Jesus, aceitar o seu chamado. Essa é a parte divina citada nesses versículos. E aí vem a parte humana, né? A parte humana citada por Pedro aqui nessa sua carta é o que nós lemos aí do versículo 5 em diante, né? O versículo 5 até o versículo 7, né? Então ele vai falar que a gente tem que empregar diligência, a gente tem que fazer força, tem que se empenhar para acrescentar essas coisas na nossa vida. Essa é a sua parte. Não adianta ficar pedindo: Deus, me dê aí conhecimento, me dê domínio próprio, me dê aí amor ao próximo, amor ao irmão. Isso é coisa que nós temos que buscar de maneira diligente, nós temos que se empenhar em acrescentar essas coisas na nossa vida cristã, não é? Então, procurar confirmar essas coisas, por mais difíceis que elas sejam. Mesmo que a nossa família tenha um traço de ira, um traço de gritaria, ou um traço de tanto faz com a vida dos outros, né? de ser muito egoísta, de não ligar para as pessoas, não haver qualquer tipo de fraternidade, né? Se a gente é daquela família que não dá nada para ninguém, que não reparte nada com ninguém, que é grosso, a gente pode até achar que não, eu sou assim mesmo, só se Deus me mudar. Não, o texto está dizendo que essa é a sua parte, a parte humana a ser feita e a ser buscada com diligência, conhecimento, bondade, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, o próprio amor ágape ali, o amor de Deus na nossa vida. Então, procurar que essas coisas elas sejam cultivadas. E cultivar é isso, né? Cultivar, ninguém cultiva alguma coisa e do dia para a noite já consegue colher, não é? A gente, por mais simples que seja, leva uns dias, dá trabalho, prepara a terra, planta, agoa, tira do sol, leva para o sol, até a gente ver aquilo crescendo, né? Ficando mais viçoso, ficando, né, mais interessante, até frutificar. Isso é o cultivar, e essa parte é nossa.
essa parte depende de você. A eleição, o chamado, a natureza divina, a sua glória, o dom de Deus, o seu poder, né? Todas essas coisas o Senhor nos deu, é a parte divina, mas a parte humana é preciso que nós corramos atrás e com diligência. E se Pedro está exortando aqui, né, a essas pessoas a fazerem a sua parte, né, no que diz respeito ao crescimento espiritual, é porque eles poderiam, depois de um tempo de cultivar ou de não cultivar, né, se não tivessem cultivado, eles precisavam fazer. Se eles cultivaram, eles abandonaram, como se abandona uma planta mesmo. Abandone uma planta qualquer que seja, sem nenhum cuidado, e em pouco tempo você vai ver ela morrer, ela murchar, né? Ela puxar ele das suas folhas, do seu fruto, a água que ela precisa, porque você não joga água nela, ela puxa da folha, ela arranca a água dela mesma para tentar se manter viva até que caia um pouco de água ali na sua raiz. Ela vai murchando o seu fruto, murchando a sua folha, tentando sobreviver, até que o dono dela lembre de aguar ali, né? E tem hora que não tem jeito, né? O dono demora tanto que ela já morreu até a raiz, né? Então, esse cultivo foi parado, né? Ou nunca aconteceu na vida de muitas pessoas que aceitaram a fé. Elas continuam vivendo uma vida como se vivia antes, né? Continuam grossas, continuam alienadas, continuam sem nenhum amor a ninguém, continuam pessoas desonestas, continuam mentirosas e não mudaram nada, mas elas aceitaram a Jesus, né? Então, agora outras pessoas aceitaram a Jesus, começaram essas mudanças na sua vida, mas esse cultivo, mas depois abandonaram, deixaram para lá, né? E se arrefeceu ali a brasa, e a coisa amornou, e chegou num ponto que Pedro está dizendo, olha, vocês agora precisam, vocês que cruzaram os braços aí, pararam no meio do caminho, no meio da estrada, pararam de dar passos, vocês precisam voltar, precisam continuar. Então, nesse caso, o resultado é sempre uma visão encurtada, né? Uma visão encurtada, uma cegueira espiritual. É um esquecimento das primeiras obras, é um esquecimento de como se deve ser, né? E isso leva-se ao tropeço e leva, às vezes, à queda, né? Como aquela carta que o próprio Cristo envia para uma igreja dizendo, vocês perderam o primeiro amor, vocês pararam de fazer como faziam no começo, volta lá atrás e começa a praticar as primeiras obras de novo. E ele fala sobre isso no versículo aqui, então, 9 e 10, né? Ele diz, olha, se vocês tiverem essas qualidades que eu estou dizendo que vocês têm que cultivar, elas vão estar na vida de vocês e elas vão impedir que vocês tropecem, que vocês sejam inoperantes, que vocês sejam improdutivos. Olha o versículo 8. Porque se essas qualidades, quais qualidades? Essas todas que a gente precisa correr atrás, se empenhar, né? E acrescentar à nossa fé. A virtude, o conhecimento, o amor, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade. A gente precisa acrescentar essas coisas existindo, diz o versículo 8. Porque se essas qualidades, essas coisas existirem e estiverem crescendo, sendo cultivadas em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, sejam improdutivos. O improdutivo e o inoperante é aquele que não traz para a sua vida essas qualidades. E quantos cristãos que aceitaram a Cristo, mas que não se empenharam em crescer em conhecimento, não se empenharam em crescer em piedade, não cultivaram a perseverança, a paciência, o domínio próprio, a fraternidade, né? E aí eles vão se tornando pessoas inoperantes e pessoas improdutivas. Lembra que nós falamos na aula passada?
igrejas sem fraternidade, sem amor fraternal, elas são improdutivas, elas não crescem, porque faltam essas coisas. Essas coisas precisam estar na nossa vida e precisam ser cultivadas. Se elas existirem e estiverem sendo cultivadas, ou seja, crescendo na vida de vocês, essas coisas impedirão que vocês sejam improdutivos, sejam infrutuosos, né? Inoperantes. E o versículo 9 diz então: todavia, se alguém não tem essas coisas, está cego. E a palavra aqui cego é a palavra errada, traduzida errada, né? É a pessoa que enxerga pouco, ou seja, é o míope. Ele só enxerga... O que é um míope? O míope é um camarada como eu, que se tira o óculos, não enxerga de longe, né? O míope, ele enxerga só de perto, não é? Então, o texto diz isso. É o cara que enxerga pouco, é um cara que enxerga só o que está na cara dele mesmo. Ele não vê as coisas lá para o futuro, ele não vê que tudo isso vai trazer problema para ele, ele não vê o laço, o buraco lá na frente e ele vai cair, porque ele não enxerga de longe. Então, diz o versículo 9: todavia, se alguém não tem essas coisas, está cego, só vê o que está perto, ou seja, é míope. Esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Porque uma coisa tem que estar clara na sua vida. Quando você aceitou a fé, todos os seus pecados foram perdoados. Todos os seus pecados. Você aceitou Jesus quando você tinha 40 anos de idade. Olha que uma pessoa do tempo que nasceu até 40 anos de idade já pecou muito, né? Mas aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. Todos esses pecados foram apagados. Para Deus eles não existem, né? Eles foram purificados. São antigos pecados que Deus não vai cobrar isso de você. Mas, daqui em diante, você tem que viver uma vida sem pecado. Ou, se você pecar, pedir perdão, para que eles vão sendo apagados também, né? A cada erro seu, peça perdão do seu pecado. Erre menos, não erre na verdade, e se errar, peça perdão, porque senão você fica desse jeito aqui. Esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados, diz o versículo 9 aqui, né? Então, esqueceu-se das primeiras coisas com Deus, aquele tropeço que você praticava sempre, te levava à queda, você parou de fazer aquilo, agora você voltou, você esqueceu que aquilo sempre te enredava aos pés. E você está voltando a praticar isso. E ele vai dizer então no versículo 10, portanto, irmãos, empenhem-se. A palavra de novo é empenhar-se, né? Colocar diligência, ainda mais, para consolidar, deixar claro, deixar esclarecido, consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Então o empenho, né, o consolidar a fé, o entender quem você é e ir à prática dessas coisas que só dizem respeito a você. Você precisa buscar essas coisas. Sabe o que a gente vê muito crente fazendo? Tentando dizer para Deus que ele tem que fazer uma obra na vida dele, porque ele precisa parar de mentir, e olha, Deus faz alguma coisa. Olha, quem tem que parar de mentir é você. É uma tarefa sua. É algo que você tem que buscar, que você tem que se envergonhar de ser assim, pedir perdão e prometer a Deus e ser diligente, empenhar-se a acrescentar coisas boas à sua caminhada de fé. Não é? Tem gente dizendo, olha, Senhor, tem tanto hino, né? Me enche do seu Espírito. O texto bíblico não diz para você pedir isso, não. O texto bíblico é uma coisa sua. O texto diz, enchei-vos. É uma atitude sua. Enchei-vos do Espírito. Não adianta você ficar cantando, enche-me, enche-me, enche-me. E você não está buscando esse enchimento. Isso é uma coisa que você tem que buscar. Em oração, em jejum, em busca, em aprendizado, em saber qual é a vontade de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo é uma ordem. É algo que você
tem que fazer e parar de buscar somente que Deus faça na sua vida. Então, o resultado de uma visão curta é o tombo. O resultado de uma visão curta é a cegueira espiritual, né? É o esquecimento das coisas que você você parou de fazer, esquecimento das virtudes e volta às práticas de coisas que você já devia ter abandonado. Então, existem aqui tempos e verbos bem interessantes, né? Você estudou lá na quinta série os tempos e os verbos, né? E é legal a gente refazer esse caminho e compreender, né, tudo que você aprendeu lá na quinta série, do que significa cada tempo, cada verbo, o que era passado, o que é presente, o que é futuro, o que é pretérito perfeito, né? Coisas que você precisa rever, aquelas análises sintáticas que a gente fazia, né, na escola, né, entender o que é ali o verbo, o que é o sujeito, o que é... Enfim, a gente precisa voltar, pegar o texto bíblico e fazer essas análises. Não é só uma lida sem pé nem cabeça, não é só escutar uma música sem trazer aquilo para a nossa vida, né? Então os tempos e os modos dos verbos aqui nos ajudam a entender que essa nossa trajetória, né, ela requer um avanço, coisas que passaram e coisas que precisam ser acrescentadas em tempos diferentes. Então, alguns verbos, você vai encontrar aqui alguns verbos que estão no passado, indicando que essas coisas já aconteceram, Deus já fez por nós, né? Nós lemos aqui o versículo 3 e 4, nós já alcançamos, né? Ele já nos deu o seu poder, Ele já nos deu a sua própria glória e a sua própria virtude, Ele já nos deu as suas preciosas promessas, são coisas do passado, Ele já nos deu, né? Nós alcançamos a fé, o entendimento de que Ele é Senhor da nossa vida, Ele nos chamou já, não é? A gente já escapou. Olha aqui o versículo 4 no finalzinho aqui, ó. Vocês se tornaram participantes, o verbo aqui é passado, né? Se tornaram participantes da natureza divina e fugiram da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A gente já escapou dessa corrupção, isso já passou na nossa vida. Outros verbos, eles estão no pretérito perfeito, são coisas consumadas por Deus em nossa vida, são coisas que Deus já fez e não vai fazer de novo. Ele já perdoou os nossos antigos pecados e não precisa perdoar mais eles, porque eles não existem. Para Deus eles não existem, aqueles pecados antigos, né? Então foram perdoados, mas tem aí os novos que você pode praticar. Então são coisas, verbos no pretérito perfeito, né? O passado perfeito acabou, né? Ações consumadas, ações que não tem mais volta. Foi feito e não vai se repetir, não é? Outros verbos aqui nesse texto, eles estão lá no que no grego a gente chama de auristo, né? No gerúndio nosso, né? Eles estão acontecendo constantemente, eles vão acontecendo, é um crescimento, né? São textos que mostram que aquilo continua acontecendo. É como aquele texto de Apocalipse que diz que João viu o cordeiro como que morto, né? Aquele cordeiro sangrando, ele vai sendo morto, ele continua morto, o seu sangue continua correndo. João viu esse cordeiro, né? Esse cordeiro digno de receber toda a glória e toda a honra. O tempo do verbo é ali, né? Ele não é que ele morreu uma vez, é como se ele continuasse perdoando, ele continuasse vertendo o seu sangue. É isso que João diz o tempo de verbo que ele usa no Apocalipse é esse, é o tal do auristo, né, no grego, né? Outros verbos estão no presente, né? Você precisa fazer isso, ou você precisa fazer tentar continuar fazendo isso. É uma busca por um alvo, né? Ele já fez e continua fazendo. Deus já fez, Ele já nos tem dado promessas e Ele continua nos dando promessas. Ele pede que a gente empregue diligência hoje e pede que a gente empregue diligência amanhã também. Continue empregando diligência. Outros tempos estão no futuro, né? Isso que vocês fizerem isso não deixará vocês improdutivos. Se vocês tiverem essas coisas na vida de vocês,
vocês, mas só se vocês estiverem lá na frente. Ele diz, você não vai tropeçar, não é? Nunca você vai tropeçar, porque você não vai ser um cego, né? Então, se você fizer isso, vai ser dado para você a entrada no reino dos céus, que é o que diz o versículo 11. E assim vocês entrarão, isso é futuro, entrarão ricamente providos quando chegar o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Isso quando chegar o reino, se houver todas essas práticas hoje no presente e a graça maravilhosa que a gente alcançou lá no passado, se isso tudo estiver acontecendo na nossa vida, lá no futuro nos vai ser dada a entrada, né? A entrada nesse reino, como diz o versículo 11. Então, a gente tem que destacar essas palavras, esses tempos de verbo na nossa vida, né? A gente tem que estar, alguns aqui são do tempo imperativo, do modo imperativo, né? Um tempo de verbo que diz, olha, não é quando vocês querem, não é se der, o tempo aqui não diz, olha, se der vocês se empenhem, não é uma ordem, né? É um modo imperativo do verbo, indicando é uma ordem que ele está dando, né? Acrescentai a fé, a virtude, empenhem-se, procurem com diligência. É uma ordem a ser obedecida nessa nossa caminhada de fé. Então, você vê um movimento evolutivo, você vê uma ideia de movimento evolutivo na caminhada cristã, né? Num progresso com o passar do tempo. E se você está há tanto tempo na fé evangélica e você sente que não progrediu, que você continua meio que no segundo, terceiro passo, ou deu mais uns passos para trás, que você andou 5 e voltou mais 4, você precisa buscar, você tem uma ordem de Deus, um imperativo para a sua vida, né? Acrescente essas coisas na sua vida. Não é quando der. Isso é que nem pregar o evangelho, né? Não é, olha, se der, vocês vão pregar o evangelho. É um imperativo. Ide, né? Vão, é uma ordem, vão pregar o evangelho. Então, esses tempos de verbos são muito importantes para a gente deixar claro na nossa vida, né? No caminho da vida de cristã, no modo de caminhar de cada um de nós, ele se define por alcançar essas coisas. Né? É uma evolução. O nosso caminho se define quando nós praticamos, quando nós mantemos a prática, né? As capacidades que são mencionadas aqui, né? É um caminho de constância, que é tão difícil, né? É tão difícil para nós seres humanos a constância, não é? Tem gente que chama constância, né? Eu conheci uma pessoa que chamava constância, né? Constância é algo muito difícil para nós, né? Eu espero que a constância que eu conheci tenha sido de uma pessoa de constância. Mas é difícil, né? A gente precisa ser constante. Constante é a manutenção do que alcançou. Né? Então hoje eu consegui fazer tal coisa, hoje eu consegui me importar com meu irmão, um amor fraternal, amanhã é dia de fazer o mesmo. Mantenha essa prática, seja constante nessa prática. Então a constância em tudo é o grande segredo, né? A manutenção daquilo que a gente já alcançou é o grande segredo da vida. Uma coisa é você comprar uma Ferrari. Outra coisa é você conseguir manter essa Ferrari. Uma coisa é você conseguir ganhar $1 milhão. Outra coisa é você manter a constância desse $1 milhão, não é? Uma coisa é você chegar no seu peso ideal. Você fez lá toda a regra da sua altura, né? E mais, né? Eu não sei nem como faz esse peso, essa medida, mas você chegou, eu preciso ter 80 quilos. Você reduziu ou você aumentou a sua massa muscular, você chegou no seu peso ideal, você está ali naquele estado que você tinha que estar mesmo. Então você dorme bem, você vive bem, você não se sente cansado, você está no seu peso ideal. Tanto trabalho você teve ou para engordar ou para emagrecer para chegar nesse peso ideal. Uma coisa é você chegar nesse peso ideal, outra coisa é você manter a constância
desse peso ideal? Quanto trabalho ele vai te dar, né? A questão mental, a questão que a gente aprende, né? Coisas que a gente aprende, a gente precisa aprender e depois precisa manter aquilo, fazer a manutenção daquilo, né? A questão espiritual também, o quanto nós crescemos espiritualmente, onde nós chegamos espiritualmente, agora é manter isso e avançar mais, não é? Então já chegamos nesse nível, pois você vai crescendo, vai melhorando e vai mantendo o que você tem para não voltar atrás. O ponto de chegada, né, o objetivo a ser alcançado, ele pode ser compreendido em várias expressões, né? Aqui ele diz, né, para que vocês se tornem participantes da natureza divina. Olha o versículo 4. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que há no mundo por causa da cobiça, né? Não deixe, o outro texto diz, não vos deixarão ociosos, não vos deixarão infrutíferos. Se vocês manterem essas coisas na vida de vocês, vocês não serão ociosos, vocês não serão infrutíferos, né? Então, vos será amplamente concedida a entrada no reino, diz o versículo 11, se vocês tiverem essas coisas na vida de vocês, se vocês manterem essas coisas, cultivarem essas coisas na vida de vocês. Então, a caminhada da fé, ela é mais do que só aceitar a Cristo e não ter nenhuma exigência de mudança na nossa vida. Você precisa mudar aquilo que desagrada a Deus e buscar uma vida que realmente agrade ao Senhor. Então, veja que já nos foi dada muita coisa, né? O versículo 3 é maravilhoso. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Você já tem tudo o que necessita para uma vida, né, Deus já pôs à disposição, né, mediante o conhecimento que adquirimos dele, ele já nos pôs à disposição tudo o que nós necessitamos para viver assim. A gente está num tempo tão maravilhoso de que é muito fácil, né? Veja aqui no Brasil, você não tem problema nenhum em ler Bíblia, em conhecer, você não vai ser tolhido porque você está com a Bíblia na sua mão, você não vai ser tolhido porque você lê um livro evangélico no trem, no ônibus. A gente tem tudo que precisa para crescer, a gente tem ensinos, a gente tem um aparato tecnológico muito bom na nossa época. Nunca ninguém teve tanto aparato tecnológico para ter esse conhecimento como na nossa época. Temos tudo o que precisamos, Ele nos deu tudo o que necessitamos para ter uma vida assim piedosa, né? Fazendo a vontade de Deus, crescendo, mantendo essas coisas na nossa vida, para alcançarmos vidas frutuosas e a plena entrada no reino dos céus, como diz o versículo 11. Então, já temos tudo isso. Precisamos, então, ser diligentes, buscar essas coisas, né? Então, buscar essa vida de excelência. Não a vida do, vamos lá, é uma vida de excelência. Então, essas virtudes, elas produzirão uma vida com excelência, uma vida frutífera, uma vida com completude. Você vai se sentir uma pessoa completa, não é? Então a fé, o domínio próprio, o conhecimento, são coisas que a gente precisa buscar e dependem de nós. Da parte de Deus, a gente já recebeu a fé, recebeu o chamado, a vocação, a eleição, não é? Recebemos o Espírito Santo que nos deu vida quando estávamos mortos e nos trouxe conhecimento. Agora depende de nós buscar essas coisas. Então, vamos entrar nessa busca, vamos entrar nesse tempo, porque a gente acaba indo embora. Veja que Pedro, ele está preocupado com a sua ida, né? Com a sua morte, e não preocupado que se ele vai morrer, ele já sabia que ia morrer, né? Jesus já tinha falado para ele isso lá em João, né? Olha, Pedro, você vai entender que hoje você vai para onde você quer, mas chega um dia que você não vai para onde você quer.
não é? E o texto dizia, ele falava a respeito do tipo de morte que Pedro teria. E Pedro está preocupado com isso, né? Ele fala aqui no versículo 12 ali, né? Por isso, sempre terei cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, e elas estão solidamente firmadas na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, despertar isso na memória de vocês, porque eu sei que em breve eu deixarei esse tabernáculo, né, esse corpo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois que eu for, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Tem coisas que nós já sabemos, como tudo isso que você já viu aqui, tudo isso você já sabe, mas precisam ser lembradas para nós. A gente precisa lembrar que a vida cristã, ela é uma caminhada de fé, ela é uma caminhada de crescimento, uma caminhada de melhoria em todo o tempo, porque um dia a gente vai. Pedro foi embora, outros tantos foram embora, e um dia a gente vai também, e quando a gente for, a gente tem que estar sossegado e tranquilo como Pedro, dizendo, eu sei que eu vou, eu sei que um dia eu vou, mas eu vou deixar um legado, eu vou deixar um aprendizado, e no tempo todo que for possível eu viver essa vida, eu vou lembrar aos outros, lembrar a mim mesmo, o que é ser um cristão, como é que um cristão vive, como tem que ser a sua caminhada nesse tempo e nesse mundo, até que tudo se vá e chegue o tempo que a gente deixe esse corpo. Então ele não está preocupado morrendo de medo não está morrendo de medo de morrer, ele não está preocupado com a sua morte, ele está preocupado em deixar um legado, em ter vivido uma vida agradando a Deus, em ter sido uma pessoa frutífera, né? Uma pessoa que agora vai ter, né, a entrada plena no reino dos céus. Então isso é o chamado de crescimento de todo o cristão, porque a gente precisa aprender essas coisas, e precisa se empenhar nessas coisas, porque quem não se empenha nisso, não é que não aprende nada, na verdade, isso é que nem eleição, né? Quem não vota também vota, né? Quando você deixa de fazer, não é que você se absteve, a sua omissão é só mais um pecado, né? Você deixou de fazer, mas isso não trouxe nenhum problema, traz. Quando você não faz uma coisa, você faz outra. Quando a gente deixa de praticar essas coisas, quando a gente para na caminhada da fé, não dá aquele passo que a gente precisa, não é que a gente fica parado, a gente acaba voltando para trás. A gente não fica parado só aonde a gente estacionou ali no nosso crescimento. Eu parei de crescer aqui e agora eu vou ficar aqui para sempre. A gente acaba voltando para trás, voltando a erros antigos, que é o que o Pedro diz aqui, né? Vocês vão acabar voltando a práticas antigas, se esquecendo, né, das antigas purificações, de tantos pecados antigos aí, versículo 9, né? Só vê o que está perto, quem anda assim está cego, né? Esquecendo da purificação dos seus antigos pecados, voltando a práticas antigas. Então, você não precisa, eu não quero crescer, eu não quero ser um estudioso, eu não quero ser alguém tão empenhado, mas também não quero voltar para trás, você vai voltar para trás. Não, eu não quero aguar essa planta, mas também não quero que ela morra. Ela vai morrer se você não aguar. Se você não cultivar isso, ela vai morrer na sua vida. E você vai voltar a práticas antigas. Então a caminhada da fé é isso. É buscar essas coisas diligentemente, porque um dia a gente vai, como Pedro foi. E a gente deixa um legado, a gente deixa um ensino, né? A gente deixa uma coisa positiva e sabe que tem acesso ao reino de Deus quando da sua vinda, né? A gente não vai conseguir, se tem uma pessoa que não vai conseguir ler o nosso obituário, somos nós mesmos, né? Nós nunca conseguiremos ler o que vai estar escrito lá na pedra, na lápide, né? Qual vai ser o que vai estar escrito ali na lápide do nosso túmulo, né? O que vão escrever de nós, o que vão dizer de nós, a gente não vai saber, né? Mas que seja uma coisa boa. Aqui jaz um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? O que vão dizer lá no momento da nossa ida? A gente não vai saber, a gente não vai estar aqui, mas o nosso epitáfio, né? Aquelas coisas que são escritas
nas lápides são os epitáfios, né? A gente nunca vai conseguir ler um epitáfio nosso. Mas o que estará lá? A gente tem que deixar um bom legado para ser escrito coisas boas ali e a gente ter entrada no reino dos céus, porque teve uma vida com Deus, uma vida cristã abençoada. Deus cuide da sua vida, te ajude em todo o tempo, que você seja diligente em buscar, em se empenhar, a acrescentar na sua vida essas coisas para que você cresça e se mantenha no caminho da verdade e não volte atrás e aprenda o que é correto. A gente entra no capítulo 2, no nosso próximo encontro, e você vai ver que as pessoas que não crescem acabam dando ouvidos a falsos ensinos, que é o que Pedro diz no capítulo 2. Nós veremos isso, então, na nossa próxima aula. Deus abençoe a sua vida.